Fala, rapaziada, sejam muito bem-vindos à nossa última aula sobre a redação do Banco do Brasil. Eu confesso para vocês, a nossa jornada aqui de preparação para essa prova tem sido muito legal, tem sido muito divertida, e eu particularmente sou uma pessoa muito ruim para finalizar ciclos, então eu estou um tanto quanto melancólico, um tanto quanto saudosista já com toda essa nossa jornada aqui acerca do Banco do Brasil. Mas enfim, sobre o que a gente vai conversar hoje? A gente vai focar bastante em relação aos aspectos coesivos dos textos de vocês. Então a gente vai dar uma pincelada em cima da coesão. E em seguida, que é o ponto fundamental, a gente vai conversar sobre coesão e coerência dentro de um texto sobre a temática da conciliação dos interesses da empresa e do trabalhador. A gente conversou sobre isso há uma ou duas aulas atrás, tá? Em que eu interpretei com vocês e mostrei como daria para trabalhar legal com aquela proposta, e hoje eu vou mostrar um texto de exemplo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de coesão, o que eu preciso que vocês guardem no coraçãozinho de vocês, tá? Quando eu tô falando em aspectos coesivos, em coesão, eu tô falando acima de qualquer coisa, gente, sobre conexão, tá? O que significa conexão? O que é isso? É você ligar as ideias de vocês. É você, através da construção do seu texto, estabelecer uma ligação gráfica entre o que você disse antes e o que você está dizendo depois. Pedro, como assim? Por exemplo, tá? Vamos construir aqui uma frasezinha. Eu sou alto, meu pai era. Reparem, não parece que está faltando alguma coisa aqui? O que está faltando? Uma peça que liga a informação eu sou alto com a informação meu pai era. No caso, meu pai não era, mas enfim. Meu pai era. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar essa palavra que estabelece essa conexão. Que palavra pode ser essa? Se eu botar o mas aqui, mas meu pai era, faz sentido? Não faz. Você estraga o sentido do teu período. Você estraga o sentido da tua sentença. O que você precisa, então? Botar algo que seja explicativo. Pois. Pois meu pai era. Eu estou explicando, eu estou usando esse termo aqui para explicar o quê? O porquê que eu sou alto. Eu sou alto porque meu pai era alto. Pedro, eu estou me preparando para a prova objetiva e eu estudei uma tal de morfologia. Tem a ver com isso daqui? Tem. Especificamente quando você pensa lá nas classes de palavras, que tem um conteúdo lá chamado de conjunções, né? As conjunções, elas são, em essência, elementos coesivos. Na prática mesmo, aquilo que você estudou nas classes de palavras, nas conjunções, você vai trazer para cá. Você vai usar dentro do seu texto. Você vai precisar usar dentro do seu texto. Pedro, é só isso? Coesão igual a conjunção? Não. Coesão igual ao quê? A palavras que estabelecem ligações dentro do seu texto. Conjunção é um exemplo. Mas quando você usa, por exemplo, sinônimos, será que os sinônimos também não são termos que estabelecem conexões? São, com toda a certeza absoluta. Então, quando você estiver escrevendo o seu texto e você pensar, tá muito repetitivo isso que eu estou escrevendo, você está pensando num aspecto coesivo da sua redação. Você está pensando em algo que vai te dar nota na parte de avaliação de coesão. Ao mesmo tempo, quando você está escrevendo o seu texto e você quer fazer algum tipo de substituição, você não acaba usando tipo um ele, um ela, um isso, um aquilo. Usa, né? O nome desses caras é pronomes. O que significa isso? Significa que pronomes também são aspectos, também são
elementos coesivos que estabelecem algum tipo de conexão dentro do texto de vocês. Então, gente, toda vez que vocês forem escrever uma redação na prova de vocês que vai acontecer no domingão, vocês precisam usar o quê? Aquelas tais conjunções que vocês estudaram lá na parte objetiva, né? Se preparando para a parte objetiva da prova. Ao mesmo tempo, vocês vão usar os pronomes que também foram estudados. Aqui eu coloco alguns exemplos para vocês. Ele, ela, isso, o tal, né? O tal ideia, tal perspectiva, enfim. O seu, o sua, enfim. E os sinônimos, que aí depende, né? Depende do que você está escrevendo. Não tem como estabelecer uma lista de sinônimos. Depende. Eu vou colocar aqui de algo que vocês vão acabar usando, né? Por exemplo, governo, né? Vocês podem acabar tendo que usar a ideia governo, a palavra governo. Vocês podem substituir governo, por exemplo, por Estado. Vocês podem substituir por poder. Aí depende qual poder você está falando. Executivo, legislativo ou o judiciário. Enfim, o ponto é, tá? Quando a gente pensa sobre coesão, quando a gente constrói a nossa linha de raciocínio acerca da coesão, a gente está falando de conexão. Simples assim. Eu quero dar duas sugestões para vocês, tá? Para vocês tentarem garantir uma nota interessante no aspecto coesivo. Tendo em vista que meu tempo ele é bastante limitado com vocês, eu quero sugerir duas coisinhas, tá? Duas coisinhas que são muito importantes, que eu tô até construindo, né, a aula com vocês bem no fim. A primeira é, todo início de período, usar um elemento coesivo. O que significa isso? Toda vez, depois do ponto final, use um elemento coesivo. Use uma expressão de conexão. Por quê? Porque isso vai te favorecer na coesão, permitindo que você mostre para o corretor que você está tendo uma variabilidade ali dos elementos coesivos usados. E mais, isso facilita a sua vida no que diz respeito à coerência também. Como assim? Aquilo que você está me dizendo vai fazer mais sentido, provavelmente. Faz mais sentido quando você usa os elementos coesivos no começo do período. Por quê? Porque permite que o corretor olhe para o teu texto e pense, ok, isso que está vindo depois tem essa função em relação à primeira oração, em relação ao período anterior. Eu já vou mostrar alguns exemplos para vocês. E uma outra coisa, dentro dos períodos, use pelo menos um elemento coesivo. Como assim? Quando você se obriga a usar pelo menos um elemento coesivo dentro dos seus períodos, não estou dizendo que é uma regra absoluta isso, tem que ver o que faz sentido, né? Obviamente. Mas quando você se obriga a usar esses elementos coesivos dentro dos períodos, o que vai acontecer? Você meio que automaticamente vai se obrigar a fazer períodos um pouquinho mais longos. Quando eu falo mais longos, eu estou querendo dizer o seguinte, o teu período não vai ter uma oração só, uma afirmação só. Vai acabar tendo, né, por exemplo, 2, 3 orações. O que vai acontecer? Você vai ter uma complexidade no que está sendo dito um pouco maior. Vai fazer mais sentido o que você está querendo me dizer. Vai ficar melhor aquilo que você está querendo me dizer. Vai ficar mais claro aquilo que você está querendo argumentar. E isso é uma peça fundamental para que vocês tenham uma boa nota no domingão. Tudo bem? De boas? Vamos por um exemplo? Vamos lá. Bom, vamos lá. O que eu fiz aqui para dar uma facilitada na vida, tá? Para a gente poder entender o texto legal e tal.
eu digitei o texto da estudante, beleza? O texto original, ele estava legível, né, obviamente. No entanto, para facilitar o nosso entendimento e para poder demarcar bastante coisa aqui, a gente vai direto nessa versão digitada, certo? Acompanhe aqui comigo. O tema, basicamente, dessa proposta é a proposta que a gente analisou anteriormente, sobre conciliar, né, os interesses da empresa com os interesses do trabalhador especificamente, certo? Acompanha lá, vamos lá. A pirâmide de Maslow é um conceito que descreve as necessidades das pessoas em diversos âmbitos, como o fisiológico e o de autorrealização. O nível mais alto é aquele que busca o desenvolvimento pessoal do indivíduo, a exemplo da capacidade criativa e cultural. O que a gente tem aqui nesse início todo, né? A gente tem basicamente o repertório dela. Só diminuir aqui. A gente tem basicamente o repertório dessa pessoa, né? Que ela está escolhendo para abrir. Falando, ó, tem um cara lá que criou, né, a ideia da pirâmide de Maslow, e essa pirâmide de Maslow descreve para a gente como que funcionam as necessidades humanas, sendo o nível mais alto o nível de desenvolvimento pessoal do indivíduo. Ótimo, então a gente tem um repertório sociocultural aqui bonitão. Legal. Entretanto, no Brasil, olha só quem está aqui, o nosso elemento coesivo. Entretanto, no Brasil, as empresas públicas e privadas não buscam conciliar, mesmo sendo algo possível e idealmente correto, seus próprios interesses com os dos colaboradores, o que impede a execução plena do ideal de Maslow. Primeira coisa, a gente tem uma retomada do repertório, o que é muito legal, mostrando que esse repertório tem um porquê para estar aqui, mostrando uma certa utilidade em relação ao repertório. Além disso, a gente tem uma problematização acerca do tema, falando, ó, no Brasil, infelizmente, a galera não está buscando conciliar esses interesses da empresa com os interesses do trabalhador. E temos, inclusive, mais um elemento coesivo aqui, né? O que impede a execução plena do ideal de Maslow, que seria o quezinho só. Tudo bem? Certo, segue lá. Dessa forma, olha que bacana, temos um elemento coesivo. Tais organizações, mais um elemento coesivo aqui, o tais alguma coisa, tais organizações nesse caso, podem alinhar seus ideais com os dos trabalhadores, oferecendo auxílios e desenvolvimento sociocultural. O que é isso? Tá? Bem no fim, é a resposta acerca do tema, certo? Ou seja, a gente tem uma tese aqui sendo defendida acerca de um tema específico. Isso é muito bom, tá? É uma introdução bastante organizada. Inclusive, ela está falando o seguinte, ó. É possível alinhar os interesses desde que a gente ofereça auxílio e a gente ofereça desenvolvimento sociocultural. Possivelmente, isso daqui é o argumento 1 e o argumento 2. Ela está dando pistas do que vai vir mais à frente. O que é bem legal, o que é bem interessante, né? Para ter uma construção bastante produtiva dentro da introdução. Vamos lá. Nesse sentido, elemento coesivo. Para facilitar a nossa análise aqui, eu já vou marcar os elementos coesivos do início dos períodos. Então, por exemplo, a gente tem o consequentemente aqui na frente e a gente tem o logo aqui. Lá na frente, o além disso, eu tenho dessa maneira e eu tenho mais alguém? Eu acho que não. Acredito que não tenha, não. Tenho sendo assim, verdade. Tenho sendo assim. E por fim, o portanto, e fechou. Vamos voltar. É nítida a necessidade de oferecimento de benefícios como uma ferramenta de conciliação de interesses entre empresa e funcionário. Não sei se vocês vão lembrar, mas essa frase inicial aqui a gente estudou lá numa das nossas primeiras aulas, em que eu falei para vocês o seguinte, ó, tem que fazer um tópico frasal, tem que fazer uma frase de abertura dentro do seu parágrafo de argumentação, porque isso favorece muito a construção da sua linha de raciocínio, certo?
Vamos lá, acompanha aqui comigo. Vamos pegar aqui, trocar a corzinha, pegar a lavanda. Tendo em vista que toda organização privada tem o objetivo de lucrar mais anualmente, há uma obrigatoriedade entre a união daquilo que os funcionários precisam com a instituição. Nesse viés, olha só, eu pulei um cara aqui. Nesse viés, a criação de benefícios externos ao salário fixo, como descontos em planos de saúde e auxílios estudantis, se demonstram como ótimos métodos para se alcançar tal objetivo. Consequentemente, caso isso seja realizado, o colaborador se sentirá cada vez mais parte da empresa e, sobretudo, motivado a continuar seu trabalho, já que observa vantagens em se manter na empresa atual. Pausa. Todo esse trecho que eu vou pintar para vocês, de azulzinho clarinho aqui, o que ele é, tá? Ele é todo um trecho argumentativo. E ele é todo um trecho construído para o quê? Para convencer o corretor de uma coisa só. Olha, se você fornecer subsídios e auxílios fora da empresa, fora do salário fixo, esse cara vai se manter dentro da empresa. Esse cara vai estar dentro da empresa. Pedro, mas está muito abstrato, né? Não, olha só. Acompanha aqui comigo. Ela dá exemplos. E essa é uma peça fundamental. Como descontos em planos de saúde e auxílios estudantis. A exemplificação, gente. A exemplificação. A exemplificação é uma peça fundamental. Eu vou deixar aqui assim, não vai caber. Exemplificar. É uma peça fundamental para a construção de uma argumentação que seja palpável. Pedro, uma dúvida. Não tem repertório, né, nesse D1. Não tem. Sabe por que não tem? Porque não precisa. Porque ela está nos convencendo, está construindo uma linha de raciocínio, mostrando que, ó, é possível conciliar? É, desde que as empresas, por exemplo, forneçam, deem esses auxílios fora o salário fixo, como, por exemplo, os planos de saúde e os auxílios estudantis. Por consequência, o que vai acontecer? Caso isso seja realizado, caso isso seja entregue de fato, o cara vai continuar. Por quê? Porque ele vai ver vantagens em continuar nessa empresa. Pronto. É possível conciliar? É. Por quê? Porque se a empresa fornecer, o cara vai continuar. Logo, a conciliação de interesses entre ambos se dará se a instituição oferecer benefícios como os citados. E aí a gente tem uma finalização, né, do parágrafo argumentativo por meio de uma retomada. Então, é uma conclusão de retomada. É uma conclusão trazendo novamente o que foi construído ao longo do parágrafo inteiro. Para o quê? Para fornecer, acima de tudo, organização. Para mostrar para o corretor, olha, eu estou com um texto bem organizadinho. Tudo bem? Segue lá, vamos ver o D2 dela. Além disso, é imprescindível que a empresa busque desenvolver processos que tornem as atividades mais dinâmicas, pois a rotina repetitiva torna o serviço enjoativo. Olha que interessante. A gente tem aqui mais um tópico frasal, falando, tem que ter uma rotina mais dinâmica. Não pode ser todo dia a mesma coisa. Caso seja, o cara vai enjoar. A gente não vai ter os interesses sendo conciliados. Sendo assim, então, nessa linha de raciocínio, deve-se investir, vamos voltar para o lavando aqui, agora vai convencer a gente do porquê que a gente precisa melhorar esses serviços. Deve-se investir em processos de trabalho modernos. Por exemplo, olha só mais um exemplo, o modelo híbrido, que proporciona o trabalho presencial e o remoto, alternando o costumeiro método trabalhista. Dessa maneira, o interesse dos colaboradores em trabalhar em casa e próximo aos seus familiares, bem como o presencial, que proporciona contato com a equipe e controle das atividades por parte dos executivos, pode ser alinhado ao interesse da instituição privada, pois a existência de funcionários satisfeitos tem como consequência uma melhor produtividade. Olha que interessante, a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, o modelo híbrido, e a gente tem o quê? Uma explicação
desse modelo híbrido logo em seguida, que proporciona o trabalho presencial e o remoto, em que faz com que a pessoa alterne entre estar na empresa e estar em casa. Qual a consequência desse modelo híbrido? Por que ele é interessante para os dois? Ele é interessante por quê? Porque para o colaborador, ele vai ficar perto da sua família. E por que ele é interessante para a empresa? Porque vai ter, no caso, pensando no modelo presencial, né? Por que o presencial é interessante? Porque vai proporcionar contato e também supervisão. Isso faz com que a instituição, ao ter um funcionário mais bem disposto, acabe tendo uma melhor produtividade. E, cara, isso é sensacional. Por quê? Porque é uma argumentação bastante objetiva, né? A gente pode perceber. Ao mesmo tempo, é uma argumentação que traz e mostra. É possível sim. Claro que é. Por quê? Porque quando você concilia o trabalho presencial com o trabalho remoto, a gente tem o quê? Maior produtividade. O que ela fala no D1 dela? Toda organização tem o objetivo de lucrar mais. Se eu tenho um funcionário mais feliz e mais produtivo, o que acontece com esse funcionário? Ele vai lucrar mais. A empresa vai lucrar mais por consequência. Então é um texto que está sendo bem amarrado até o momento. Tem um repertório ali para contextualizar, para abrir a discussão, mas é o tempo inteiro dentro do tema, dentro da argumentação. Dentro do tema, dentro da argumentação. E por fim, Pedro, tá aqui, ó. Portanto, constata-se o quê? A necessidade em conciliar os interesses dos trabalhadores com os das empresas. Pronto. Temos o quê? Temos um reforço do tema. É uma boa forma para começar esse parágrafo final. Eu comentei com vocês que existe a possibilidade de vocês resolverem o problema, quando existir um problema, ou fazer uma conclusão por retomada. Como eu sei que mundo afora tem muito exemplo de conclusão por solução, eu optei por trazer um texto que fez o quê? Que fez uma conclusão que não é uma solução. Ao possuírem benefícios em um processo de trabalho de acordo com seu desejo, o trabalhador se torna mais eficiente em seu papel. Ou seja, tudo isso daqui, gente, que eu vou pintar de lavanda aqui, é o quê? Tudo isso daqui é retomada das linhas argumentativas. Pois, segundo Maslow, alcançará o estágio de autorrealização. E, estando neste, há melhorias no processo como um todo. Olha que bacana, ela ainda está trazendo o repertório que estava lá no começo. E volta a finalizar, mostrando que o processo como um todo vai ser beneficiado positivamente, vai ser beneficiado de uma forma interessante. Certo? Eu vou tirar o zoom aqui, caso vocês queiram dar uma printada depois, né? Enfim, muito obrigado pela sua atenção ao longo do nosso curso inteirinho. Foi um prazer estar aqui com vocês ao longo desse nosso processo, ao longo dessas nossas aulas. Foi muito divertido, foi uma experiência nova, ok? Eu nunca tinha ocupado outros espaços a não ser o espaço da Argumenta Mais, então foi muito interessante, além da escola particular e tal, que eu já trabalhei. Enfim, foi muito interessante, foi muito divertido, eu adorei estar aqui com vocês. Espero que tenha sido de grande valia para vocês e que tenha ajudado de alguma forma a construção da redação de vocês. Enfim, meu muito obrigado. Muito obrigado a Cultive também pela oportunidade de eu poder passar para vocês um pouquinho do que eu sei. Enfim, muito obrigado, uma boa sorte na prova, eu espero que todos vocês mandem super bem na redação e que vocês sejam aprovados, porque ser concursado é, de fato, algo que muda a vida das pessoas. Enfim, meu muito obrigado, um até logo e eu vejo vocês no futuro. Bons estudos e boa prova no domingão. Abraço!